Direns Aeronáutica, 2020, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2021. Qual comando deve ser utilizado para que um usuário de um computador com sistema operacional Linux teste a conectividade de um computador da rede, verificando se o endereço IP está alcançável? A. Top. B. Ping. C. Tracer. D. ipconfig. Vejamos. A. Top. Resposta incorreta. O comando top é específico do Linux e é utilizado basicamente para exibir informações sobre os processos que estão em execução no sistema operacional. O comando é extremamente importante e muito utilizado para controlar a carga útil de programas do sistema, podendo administrar o uso da memória, as tarefas em execução, o estado do processador, tempo de atividade, etc. Porém, nada tem o comando de relação com conectividade de computadores à rede. B. Ping. Resposta correta. O comando ping é responsável pelo envio do datagrama echo request, ping, pertencente ao protocolo ICMP da camada de rede do modelo OSI, que tem por objetivo testar e gerenciar o status de conectividade entre equipamentos da rede através de um IP, confirmando a conexão de dados entre a origem ao destino. Devido às suas características, essa é a resposta correta. C. Tracer. Resposta incorreta. O comando tracer é utilizado somente no sistema operacional Windows. Sua versão em Linux é feita pelo comando traceroute. O objetivo do comando é verificar todos os saltos que são realizados a partir da rede do dispositivo de origem do comando até o destino passado como parâmetro na sintaxe do comando. O comando tracer é útil e pode ser utilizado para testar a conectividade de um computador à rede, podendo indicar falhas de comunicação na própria rede, no host de origem, no local de destino, em servidores DNS, entre muitas outras falhas. Entretanto, o comando pode ser utilizado apenas por sistemas operacionais Windows, não sendo possível utilizar em Linux como afirma a questão. D. ipconfig. Resposta incorreta. O comando ipconfig somente pode ser utilizado em sistemas operacionais Windows e serve basicamente para verificar as configurações de rede do equipamento no qual o comando foi utilizado. Com o comando é possível ainda controlar e alterar o controle sobre conexões TCP/IP ativas. O mesmo comando utilizado em Linux é ifconfig. Resposta correta é B. Direns Aeronáutica, 2020, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2021. Um administrador de redes precisa verificar as configurações das interfaces de um servidor Linux, tais como endereço IP das interfaces, máscara de rede, endereço MAC, número de pacotes enviados e recebidos. Qual o comando adequado para obter essas informações? A. ifconfig. B. netstar. C. uname-a. D. traceroute. Vejamos. A. ifconfig. O comando ifconfig somente pode ser utilizado em sistemas operacionais Linux e serve basicamente para verificar as configurações de rede do equipamento no qual o comando foi utilizado. Com o comando é possível visualizar e alterar a configuração das interfaces de rede do sistema, como o endereço IP dos dispositivos, a máscara de rede configurada, o endereço MAC do host, o número de pacotes enviados e recebidos, etc. O mesmo comando utilizado em Windows é ipconfig. B. netstar. O comando netstar é um comando utilizado para verificar ou listar conexões ativas, tanto de entrada como de saída, permitindo exibir estatísticas sobre todas as movimentações, informando quais portas e endereços as conexões correspondentes, tanto TCP quanto UDP, fornecendo assim uma quantidade de informações referentes às estatísticas do uso da interface na rede. Caso necessário, disponibilizando ainda quais portas estão disponíveis e abertas para determinado processos em conexões e escutas. O comando possui diversos parâmetros que podem ser utilizados com ele. Dentre eles, o parâmetro R que possibilita exibir a tabela de roteamento IP. C. uname-a. O comando uname é utilizado em sistemas Linux, com a finalidade de exibição de informações específicas e gerais do sistema. Com ele é possível obter a arquitetura da máquina, informações do sistema, versão utilizada do kernel, etc. Caso não seja colocado nenhum parâmetro para o comando, o mesmo adota o parâmetro S por padrão, exibindo o nome do kernel utilizado. Porém,
Utilizando o parâmetro A são exibidas todas as informações disponíveis. D. Traceroute. O comando traceroute é utilizado somente no sistema operacional Linux, tendo sua versão em Windows através do comando tracer. O objetivo do comando é verificar todos os saltos que são realizados a partir da rede do dispositivo de origem do comando até o destino passado como parâmetro na sintaxe do comando. O comando traceroute é útil e pode ser utilizado para testar a conectividade de um computador à rede, podendo indicar falhas de comunicação na própria rede, no host de origem, no local de destino, em servidores DNS, entre muitas outras falhas. Conforme as informações acima, a resposta correta que disponibiliza as configurações de interfaces Linux é o comando ifconfig na letra A. FETESE, 2023, especialista, Prefeitura de Balneário Camboriú, Redes e Infraestrutura de TI. Assinale a alternativa correta com relação ao comando iptablis-def. As, 0 os contadores de pacotes e bytes das regras vigentes. B. Passa a bloquear todo o tráfego uma vez que define a política padrão para bloqueio em todas as cadeias, excluindo todas as regras. C. Passa a permitir todo o tráfego uma vez que exclui todas as regras e também as cadeias passíveis de exclusão. D. Passa a bloquear todo o tráfego da cadeia forward, de modo a bloquear todas as regras de NAT e NAT reverso, independente de regras ou políticas. E passa a bloquear todo o tráfego entrante uma vez que define a política padrão para bloqueio em todas as cadeias de entrada, excluindo todas as regras. Vamos analisar. O comando iptablis-f é utilizado para limpar todas as regras de filtragem presentes nas tabelas do iptablis. As, 0 os contadores de pacotes e bytes das regras vigentes, incorreto. Embora o comando iptablis-f limpe as regras, ele não zera os contadores de pacotes e bytes. B. Passa a bloquear todo o tráfego uma vez que define a política padrão para bloqueio em todas as cadeias, excluindo todas as regras, incorreto. O comando iptablis-f não altera a política padrão das cadeias. C. Passa a permitir todo o tráfego uma vez que exclui todas as regras e também as cadeias passíveis de exclusão, correto. O comando iptablis-f remove todas as regras presentes nas tabelas, incluindo as cadeias vazias. D. Passa a bloquear todo o tráfego da cadeia forward, de modo a bloquear todas as regras de NAT e NAT reverso, independente de regras ou políticas, incorreto. O comando iptablis-f não altera a política padrão de aceitação ou bloqueio das cadeias. E passa a bloquear todo o tráfego entrante uma vez que define a política padrão para bloqueio em todas as cadeias de entrada, excluindo todas as regras, incorreto. O comando iptablis-f não altera a política padrão das cadeias de entrada. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Passa a permitir todo o tráfego uma vez que exclui todas as regras e também as cadeias passíveis de exclusão. O comando iptablis-f remove todas as regras presentes nas tabelas, fazendo com que o iptablis não aplique nenhuma filtragem, permitindo assim todo o tráfego. Gabarito, letra C. VONESP, 2023, Agente de Defensoria Pública, DPESP, Administrador de Redes. Um aplicativo Sniffer de rede exibe a seguinte informação sobre um datagrama UDP capturado. Com base nessas informações e considerando os números de portas padrões da Internet, pode-se concluir que a. Se trata de uma consulta DNS. b. Se trata da solicitação de obtenção de configurações de endereço IP pelo protocolo DHCP. c. O tamanho total do conteúdo relativo ao protocolo UDP, incluindo o cabeçalho, é de 32 bytes. D. O destinatário desse datagrama está fora da rede local. E. O checksum está incorreto. Vamos analisar cada parte da mensagem User Datagram Protocol, SRC Port, 32.795, DST Port, 53. Isso indica que o datagrama está usando o protocolo UDP, User Datagram Protocol, e que a porta de origem é 32.795, enquanto a porta de destino é 53. No contexto dos números de portas padrões da Internet, a porta 53 é comumente associada ao protocolo DNS, Domain Name System. Length, 40. O campo length indica o comprimento total do datagrama, incluindo o cabeçalho e os dados. Neste caso, o comprimento é de 40 bytes. Checksum, 0 Chave 61 Unverified,
o campo checksum é usado para verificar a integridade dos dados no datagrama. No entanto, a informação indica que o checksum estava unverified, o que significa que o valor do checksum não foi verificado. Portanto, a integridade dos dados no datagrama não foi verificada. UDP payload, 32 bytes tamanho do conteúdo UDP, sem considerar o cabeçalho. Com base nessas informações, vamos analisar cada alternativa. A. Se trata de uma consulta DNS certa. A porta de destino, 53, é utilizada pelo protocolo DNS. Logo, podemos concluir que se trata de uma consulta DNS. B. Se trata da solicitação de obtenção de configurações de endereço IP pelo protocolo DHCP. Errada. O DHCP usa portas diferentes, como 67 e 68. C. O tamanho total do conteúdo relativo ao protocolo UDP, incluindo o cabeçalho, é de 32 bytes. Errada. O tamanho total é de 40 bytes, como indicado no campo length. Na verdade, 32 bytes é o tamanho do conteúdo UDP, mas sem incluir o cabeçalho. D. O destinatário desse datagrama está fora da rede local. Errada. Não podemos determinar isso com base nas informações fornecidas. O destinatário desse datagrama pode estar dentro ou fora da rede local, dependendo do endereço IP do destinatário. O endereço IP do destinatário não é fornecido pela informação fornecida pelo aplicativo Sniffer. E o checksum está incorreto. Errada. Não podemos afirmar com certeza se o checksum está incorreto. O campo checksum é usado para verificar a integridade dos dados no datagrama. No entanto, a informação indica que o checksum estava unverified, o que significa que o valor do checksum não foi verificado. Portanto, a integridade dos dados no datagrama não foi verificada. Portanto, a letra A é a alternativa correta. Avança Spam, 2023, Analista de Sistemas 1, Prefeitura Morungaba. Qual das seguintes ferramentas é usada para monitoramento de tráfego de rede? A. Firewall. B. Protocol Analyzer. C. IDS. D. Honeypot. E. Antivírus. Vamos explicar cada alternativa. A. Firewall. Um firewall é uma ferramenta de segurança que atua como uma barreira entre uma rede interna e a internet ou outras redes externas. Ele controla o tráfego de entrada e saída com base em regras de filtragem, permitindo ou bloqueando determinadas conexões com base em endereços IP, portas e outros critérios. Embora os firewalls possam registrar eventos de tráfego, sua função principal não é um monitoramento detalhado do tráfego de rede. B. Protocol Analyzer. Um Protocol Analyzer, também conhecido como Sniffer ou Packet Analyzer, é uma ferramenta de monitoramento de tráfego de rede que captura, analisa e exibe pacotes de dados em uma rede. Ele permite visualizar o tráfego em detalhes, analisar protocolos de comunicação, identificar problemas de rede, verificar o conteúdo dos pacotes e monitorar o desempenho da rede. C. IDS, Intrusion Detection System. O IDS é um sistema de detecção de intrusões que monitora o tráfego de rede e os eventos do sistema para identificar atividades maliciosas ou suspeitas. Ele pode ser baseado em assinaturas, anomalias ou comportamento conhecido. Enquanto o IDS pode detectar atividades de rede suspeitas, sua função principal é identificar possíveis violações de segurança, não necessariamente fornecer uma análise detalhada do tráfego. D. Honeypot. Um honeypot é um sistema ou recurso criado para atrair e monitorar tentativas de acesso não autorizadas ou atividades maliciosas. Ele é projetado para parecer vulnerável e, assim, atrair potenciais invasores, permitindo que os administradores de segurança observem e analisem suas ações. Embora os honeypots sejam usados para fins de monitoramento e análise de ataques, eles não são especificamente ferramentas para o monitoramento contínuo do tráfego de rede em toda a infraestrutura. E, antivírus. O antivírus é uma ferramenta de segurança projetada para identificar, bloquear e remover malware, como vírus, worms e cavalos de Troia, de sistemas de computador. Embora o antivírus desempenhe um papel importante na proteção contra ameaças de malware, ele não é uma ferramenta específica para o monitoramento de tráfego de rede. Portanto, a alternativa correta é a letra B, Protocol Analyzer,
pois essa ferramenta é usada especificamente para monitorar e analisar o tráfego de rede em detalhes. Gabarito, letra B. Vunesp, 2023, Analista de Sistemas, Prefeitura de Peruíbe. Para a realização de monitoramento de tráfego de rede em um computador Windows, com inspeção profunda de pacotes, é adequado usar o software A. Netstar, B. TCP/View, C. Virechar, D. ProcDump e Active Directory Explorer. Para a realização de monitoramento de tráfego de rede em um computador Windows, com inspeção profunda de pacotes, o software adequado é o Virechar. Agora, vamos explicar cada alternativa. A. Netstar. O comando Netstar é uma ferramenta de linha de comando utilizada para exibir informações sobre as conexões de rede, tabelas de roteamento e estatísticas de interface em sistemas Windows e Unix-like. Ele não realiza inspeção profunda de pacotes, mas fornece informações sobre as conexões ativas no momento. B. TCP/View. O TCP/View é uma ferramenta da Microsoft que exibe uma lista detalhada de todas as conexões TCP e UDP ativas em um sistema Windows. Ele é útil para identificar quais processos estão usando as conexões de rede, mas também não oferece uma inspeção profunda de pacotes. C. Virechar. Virechar é uma ferramenta de análise de protocolos de rede. Ele permite capturar, visualizar e analisar o tráfego de rede em detalhes, incluindo a inspeção profunda de pacotes. Com o Virechar, é possível analisar o conteúdo de cada pacote, identificar protocolos, ver os dados transmitidos e receber informações valiosas sobre a comunicação de rede. D. ProcDump. O ProcDump é uma ferramenta de linha de comando fornecida pela Microsoft que é usada para criar despejos de memória de um processo em resposta a determinadas condições. Ele não se destina ao monitoramento de tráfego de rede e não oferece recursos de inspeção profunda de pacotes. E Active Directory Explorer. O Active Directory Explorer é uma ferramenta da sysinternals, uma suíte de ferramentas de diagnóstico e monitoramento para Windows, que permite navegar e visualizar objetos e atributos armazenados em um serviço de diretório do Active Directory. Essa ferramenta não se relaciona com a análise do tráfego de rede ou inspeção de pacotes. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Virechar, pois é uma ferramenta específica para captura e análise detalhada do tráfego de rede com inspeção profunda de pacotes. Gabarito, letra C. Project FURG, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, FURG, Serviço de Redes. O trecho abaixo mostra a saída do seguinte comando executado no Shell Unix, traceroute1 www.louvre.fr. Essa saída do comando traceroute mostra dados importantes sobre a rota de pacotes entre uma máquina no Brasil e o servidor que hospeda o website do Museu do Louvre em Paris. Sobre a saída do comando traceroute, na figura acima, marque a alternativa correta. A. Traceroute fornece medição de atraso da máquina de origem, passando pelos roteadores no caminho fim a fim até o destino. Para cada I, a máquina de origem, por default, envia pacotes probes que chegam ao roteador e no caminho ao destino. O comando acima configura o envio de 3 pacotes probe. B. Traceroute envia pacotes especiais com o valor de TimeToLive, TTL, que é incrementado de pacote em pacote, iniciando com TTL com valor 1. Roteadores decrementam o valor do TTL de cada pacote recebido em uma unidade e descartam os pacotes em que o valor de TTI chegou a 0. Com isso, o roteador retorna a mensagem de aviso de TTL expirado à origem. C. Traceroute fornece medição de atraso da máquina de origem, passando pelos roteadores no caminho fim a fim até o destino. Podemos observar que o atraso mínimo até o destino é de 325 milissegundos. D. Traceroute fornece medição de atraso da máquina de origem, passando pelos roteadores no caminho fim a fim até o destino. Podemos observar que existem 12 OPs, roteadores, no caminho fim a fim. E a saída acima mostra um salto no valor da latência entre os hosts Embratel T0600340004 AG02. PLTQN. Embratel. NET. BR200.230.28.241. Esse salto,
com uma diferença em torno de 145 milissegundos, refere-se necessariamente a congestionamento no enlace entre esses roteadores. O comando traceroute acima está sendo usado para rastrear a rota para o site www.louvre.fr com um parâmetro que definido como 1, que significa que apenas um pacote probe é enviado para cada roteador intermediário. A saída mostra o endereço IP do destino www.louvre.fr 89.185.38.196, um limite máximo de 64 saltos, OPS, que o pacote pode percorrer, e o tamanho dos pacotes enviados é de 52 bytes. Em seguida, o output mostra os resultados da primeira tentativa de envio do pacote probe. O comando começa enviando um pacote para o primeiro roteador intermediário, 192.168.0.1, que é provavelmente o roteador da rede local. O tempo de ida e volta, RTT, para esse roteador foi de 10.240 ms. A seguir, o traceroute continua a enviar pacotes probe para cada roteador intermediário ao longo do caminho até o destino final, 89.185.38.196. Mostrando o endereço IP de cada roteador e o tempo de RTT para cada um deles. É importante notar que o tempo de RTT pode variar de uma tentativa para outra, e a rota real pode ser diferente em cada tentativa. Portanto, para obter uma visão mais precisa do caminho da rede até um destino, é necessário executar vários testes traceroute e analisar os resultados. Vamos analisar então cada alternativa, A, errada. Na verdade, o comando configura, através do parâmetro Q1, o envio de apenas um pacote probe. B, certa. O traceroute envia pacotes especiais com um valor de TTL, time to live, inicial definido como 1. O valor de TTL é incrementado em cada pacote enviado pelo traceroute. Cada roteador ao longo do caminho decrementa o valor do TTL em uma unidade e encaminha o pacote para o próximo roteador, até que o valor do TTL chegue a 0. Nesse ponto, o roteador descarta o pacote e envia um ICMP time to live cded, TTL expirado, de volta para a máquina de origem. O traceroute usa essas mensagens de ICMP para determinar o tempo de ida e volta, RTT, entre a máquina de origem e cada roteador intermediário ao longo do caminho até o destino final. Ao analisar as mensagens de ICMP recebidas, o traceroute pode determinar a rota que os pacotes estão tomando e o tempo de atraso, latência, em cada ponto intermediário. C, errada. Esse foi o maior atraso medido, que está na linha 10. D, errada. Na verdade são cerca de 16 OPS. I, errada. Um salto no valor da latência entre dois roteadores no caminho fim a fim não é necessariamente causado por congestionamento. Vários outros fatores podem influenciar o tempo de resposta entre os roteadores, como o número de saltos intermediários, a qualidade da conexão de rede, a distância física entre os roteadores e a carga de tráfego na rede. Em alguns casos, um salto no valor da latência pode ser devido a congestionamento no enlace entre os roteadores. No entanto, é preciso realizar testes adicionais para confirmar se o congestionamento é realmente a causa do aumento da latência. Gabarito, letra B. FCC, 2022, Técnico Judiciário, TRT 5ª Região, Apoio Especializado Tecnologia da Informação. O técnico percebeu, após analisar o tráfego da rede IPv4, uma quantidade excessiva de quadros encaminhados através de um switch de camada 2 com endereço MAC de destino configurados em FFFFFFFFFFFF, causando lentidão na rede. Para diminuir a lentidão, o técnico deve a. Introduzir um switch de camada 2 e desabilitar a propagação de broadcast. B. Bloquear no firewall bordo os quadros encaminhados com FFFFFFFFFFFF. C. Aumentar a segmentação da rede por meio de roteadores. D. Mudar o cabeamento para uma categoria mais recente. E. Habilitar o modo Full Duplex no switch. Para diminuir a lentidão causada pelo tráfego de broadcast de um switch de camada 2, o técnico deve aumentar a segmentação da rede por meio de roteadores. Isso ocorre porque, em uma rede de switch de camada 2, todos os dispositivos conectados compartilham o mesmo domínio de broadcast.
Isso significa que, sempre que um dispositivo envia um quadro de broadcast, todos os outros dispositivos na mesma rede local recebem o quadro, mesmo que não seja relevante para eles. Isso pode causar uma sobrecarga na rede, afetando o desempenho. Ao aumentar a segmentação da rede por meio de roteadores, é possível dividir a rede em sub-redes menores, cada uma com seu próprio domínio de broadcast. Isso reduz o tráfego desnecessário na rede, diminuindo a sobrecarga e melhorando o desempenho. Portanto, a letra C é a alternativa correta. Fundatec, 2021, Instrutor de Informática, Prefeitura de Tramandaí. Quando precisamos realizar uma comunicação entre duas estações de trabalho, é preciso utilizar um sistema de comunicação, mecanismo que possibilita processar e transportar a informação desde a origem até o destino. No caso de transmissão de sinais, assinale a alternativa correta sobre o modo ALF duplex. A. Quando a comunicação pode ocorrer simultaneamente no canal, ou seja, podemos transmitir e receber mensagens ao mesmo tempo. B. Quando a comunicação acontece apenas em um sentido. C. A comunicação pode ocorrer nos dois sentidos, mas não simultaneamente. Não podemos transmitir ou receber mensagens ao mesmo tempo e, além disso, é necessária uma sinalização para liberar o canal. D. É liberado nos dois sentidos da comunicação simultaneamente, mas somente para dados em 5G. Vamos analisar o que contém nas alternativas. A. Quando a comunicação pode ocorrer simultaneamente no canal, ou seja, podemos transmitir e receber mensagens ao mesmo tempo. Errado. Esta é a descrição do modo Full Duplex. B. Quando a comunicação acontece apenas em um sentido. Errado. Esta é a descrição do modo Simplex. C. A comunicação pode ocorrer nos dois sentidos, mas não simultaneamente. Não podemos transmitir ou receber mensagens ao mesmo tempo e, além disso, é necessária uma sinalização para liberar o canal. Correto. Para ilustrar este modelo de fluxo de dados, veja a imagem D. É liberado nos dois sentidos da comunicação simultaneamente, mas somente para dados em 5G. Errado. Primeiramente, no ALF duplex temos, sim, dois sentidos em que ambos podem uma hora enviar, outrora receber. Porém, não é simultâneo, não fazem isso ao mesmo tempo. Enquanto um envia, o outro está ocupado recebendo. OBS. Não há esta limitação de se enviar somente para a tecnologia 5G, viajou. Gabarito, letra C.